Fala pessoal, eu sou o Gabriel do Nerd Gakure e eu estou aqui para falar com vocês sobre Duna, a obra-prima sci-fi de Frank Herbert, que finalmente ganhou uma adaptação cinematográfica à sua altura pelas mãos do cultuado diretor Denis Villeneuve, e dirigiu sucessos de crítica como A Chegada e Blade Runner 2049. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você não perde nenhum dos nossos próximos conteúdos, hein? Então, vamos falar da especiaria? Na história de Duna acompanhamos Paul Atreides, o herdeiro de uma das casas nobres que compõem o Império, e aquele desenhado astronauta Kwisatz Haderach, o Messias que libertará os Fremen da opressão. Por sua vez, os Fremen são os habitantes nativos do planeta Arrakis, que é desértico e também é conhecido como Duna, o único local do mundo em que se encontra a especiaria melange, um composto psicoativo vital à estrutura do Império. Paul terá em seu caminho os Harkonnen, que são os inimigos mortais dos Atreides, e também se verá envolvido em uma trama de proporções inimagináveis. A primeira característica que me fez gostar dessa adaptação é o tom em que a trama é trabalhada, fazendo o telespectador mergulhar no universo de Duna, tanto pelo que é dito e mostrado em tela, quanto pelo que fica nas entrelinhas. E esse é um filme diferente para os padrões de blockbuster da indústria, sabe? Seja pelo visual arredio e a trilha sonora mais intimista que agrega a cena-chave, seja pela história em si, que em seus primeiros minutos já dá a entender que não vai ser uma simples jornada do herói. Para tanto, algumas inversões de cenas foram feitas. Parte do texto foi enxugado e personagens diferentes contracenam em cenas que se tornam mais dinâmicas, mas em alguns casos deixará a desejar em profundidade, infelizmente. Por exemplo, abrir mão do plot do traidor e dividir em dois o último clímax da primeira parte do livro ceifou o potencial de construções narrativas que tinham como grande mérito prender o leitor e justificar boa parte do que e de como havia sido abordado até aquele momento. É claro que se trata de um filme, nem tudo que funciona no livro funcionaria na tela, né? Mas já que apesar de serem excelentes, as cenas de ação são poucas e não são tão longas, eu penso que se fustigassem o interesse do público com mistérios e quintessências, coisas fantásticas, né? Teria sido uma saída mais perspicaz, sabe? Ainda assim, é fácil perceber que a substância que a trama de Duna tem é real, né? E se interessar por ela. O grande dilema reside no apelo comercial da produção, necessário para poder viabilizar o segundo filme que vai fechar a narrativa do primeiro livro dos 6 escritos pelo Herbert. O diretor que produziu o filme, né, o Villeneuve, ele falou que prepararia um filme pop, e não uma adaptação obscura para os fãs. E ele conseguiu? Eu acho que Duna ficou no meio termo, sabe? Pois ao mesmo tempo que consegue agradar o leitor do livro por não ter se desfeito da essência da obra do Herbert, da obra-prima dele, por outro lado também acaba apresentando uma dinâmica que poderia ter ganhado mais se explorasse a profundidade da história. Eu pelo menos penso assim. Nisso a força de alguns personagens se perdeu pelo longa, sabe? Como a Lady Jessica, que é a mãe do Paul, né? Cuja influência acaba sendo menor no filme. O Duque Leto também é um personagem que acabou tendo menos cenas e não ficou tão interessante quanto é no original, apesar de que no próprio original ele também não tem tantas cenas. E tirando o Momoa, que dá um ótimo Duque Idaho, ninguém além do Paul se destaca muito, sabe? Não se torna um personagem tão gostável do público. Aliás, o Timothée Chalamet, né? Ele incorpora muito bem o protagonista, ele explora muito bem as nuances do Paul Atreides, tal qual a narrativa permite. Não à toa, eu acho que foi uma pena o clímax do primeiro ato ter sido diluído. O Chalamet deveria ter tido sua atuação mais exigida, para poder ver realmente se ele conseguiria cumprir. Pelo menos a personagem da Chani ganhou algumas boas cenas e gerou um certo hype para a participação dela na eventual sequência, né? E ter começado com um belíssimo monólogo dela foi uma baita de uma sacada, apesar de curto, a Zendaya teve ótimo nesse papel. Infelizmente, outra coisa que me incomodou um pouco foi não ter explorado tanto os aspectos ecológicos da trama, mas como falta parte 2, eu imagino que isso vai ser feito lá, né? Até porque tem muitas reviravoltas nessa que levam a enfrentar grandes desafios. E eu imagino que esse seja um desses. Por fim, o que eu posso falar mais de Duna, hein? Que diferente do filme de 84, que é dirigido pelo David Lynch, das séries do começo do século, esse filme acaba fazendo jus a toda a grandiosidade e genialidade da história do Herbert. Ainda que, infelizmente, né, sofro com o fato de ser só metade de um todo, então é difícil realmente avaliar ele. Tanto é que eu não me sinto à vontade para dar uma nota, sabe? Pois em parte eu tô me digladiando com o que eu achei do filme, esquecendo que ele é a adaptação de um livro, e o que eu achei dele comparando ao livro. O Villeneuve teve muitos méritos por entender onde ele estava pisando, mas também alguns deméritos, infelizmente. Mas sim, esse é o tipo de coisa que talvez dê pra consertar no segundo filme. Vamos ver se ele vai sair, né, se ele vai completar a história e daí fechar bem. De toda forma, se você parar para poder ver esse filme e considerar ele uma introdução à Duna, eu imagino que vai ficar mais fácil você se jogar de cabeça na história e começar a consumir a franquia, seja pelos livros, seja pela série que vai ter das irmãs Bene Gesserit, né, que é uma das organizações da história, seja pelo provável segundo filme que vai sair aí e pelo que mais vier.
Além disso, eu indico que você vá correndo ver o filme no cinema, pois vale muito a pena. É o tipo de produção que merece demais esse nível de imersão, sabe? Mas é claro, você tem que usar máscara, usar álcool em gel e também tomar as duas doses da vacina. E se mesmo assim você não se sentir tão seguro, espera chegar no HBO Max, apesar de que vai demorar um pouco mais de um mês, eu acho. Então, sei lá, você pode ler o livro nesse meio tempo, né? Aliás, de toda forma, leia o livro. Se você ainda não tiver lido, tem que fazer isso, porque só nele você consegue compreender toda a magnitude de Duna, que é uma obra-prima incontestável da literatura de ficção científica, e que traz ao gênero um debate humanista, ecológico, político, religioso, filosófico, enfim, como muitas poucas vezes se viu na história. Um debate profundo, super interessante, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder não perder nenhum dos nossos conteúdos, hein? E é isso aí, galera. Falou!